Galera, Dáscalos, vamos a um assunto super importante, cai muito nas provas de modo geral, que é parte associada a círculos e circunferências. Então, por exemplo, aqui nós estamos tratando hoje das áreas que possam envolver círculos. Então, a parte mais importante para você é lembrar que a área de um círculo é dada por π raio elevado ao quadrado. πr ao quadrado cai demais. Por exemplo, você pode pensar numa pizza, né? E querer descobrir qual que é a área da pizza que você vai comer. Qual a diferença de uma pizza grande para uma média para uma pequena? Você pode pensar numa moedinha e você ter que determinar quanto de área que você tem que ter para ter uma determinada moedinha de 1 centavo, 50 centavos, por exemplo. Você tem uma grandeza, que é o π, que é chamada constante de Arquimedes. O π, ele é um número que ele vem de uma razão. Quando a pessoa ela pega o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro, dá o famoso número π. Então, o número π, ele é dado através de uma razão, que é uma divisão, entre o comprimento da circunferência, que recebe o nome de perímetro, dividido pelo diâmetro, que é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Todas as circunferências que vocês têm, esse número vale. Por exemplo, se você olha aqui para a parte do seu olho, aonde que o olho é azul, onde o olho é verde, onde o olho é castanho, é uma circunferência. Então, se você pega o comprimento e divide pelo diâmetro, vai dar o número π, 3,14 e mais uma infinidade de números, não é? Já que é um número irracional. Então, você pega lá o botão de uma camisa, né? Funciona dessa forma. Então, o que é legal aqui na matéria é a aplicabilidade disso. Então, é muito importante que você saiba que a área do círculo, o círculo é a circunferência preenchida. Por exemplo, um anel é uma circunferência e uma moeda seria um círculo. O comprimento da circunferência é dado por 2πr. Isso aí, pessoal, utiliza-se muito. Por exemplo, em questões que envolvam automóveis e quando ele tem que dar um determinado número de voltas para atravessar uma ponte. Cada vez que a roda gira, ela vai marcar um trecho no chão. Então, por exemplo, você tem a roda de um automóvel, certo? A roda de um automóvel, como se você pegasse, por exemplo, um barbantinho e colocasse aqui ao ponto A, você dá uma volta completa ao redor do pneu e você chega ao ponto B. Quando o pneu ele dá uma volta, ele marca no chão um determinado comprimento. E esse comprimento de uma volta é o que nós chamamos de 2πr. Então, se usa muito, por exemplo, na matéria de movimento circular e uniforme, na física, por exemplo, você usa toda hora. Por exemplo, a Terra ela é praticamente detentora de uma órbita, que é uma órbita circular ao redor do Sol. Então, se você sabe que o raio, ou seja, a distância da Terra até o Sol são 150 milhões de quilômetros, você tem plena condição de descobrir quantos quilômetros a Terra orbita ao redor do Sol em uma volta.
em um ano, por exemplo. Cai demais, sabe? A parte associada a movimento circular, de comprimento de circunferência, por exemplo, associada ao ponteiro do relógio. Você tem o ponteiro do relógio dos minutos, é maior. O ponteiro do relógio das horas é menor. Então você tem como saber quanto que foi o giro de um, quanto que foi o giro do outro. Há uma enorme aplicabilidade desta matéria aqui. Nós vamos ver a matéria completa com relação a áreas de figuras circulares. Mas destacando para você o comprimento da circunferência, há uma grande aplicabilidade, especialmente na física, combinado? Então, por exemplo, aqui a pessoa pode fazer um jardim circular. E pode falar, ó, eu quero um jardim circular de raio 3 metros. Então, qual que vai ser a área do jardim? Será que vai caber no lote que ela tem ou não? Não é? Então, você tem isto é uma aplicabilidade. Outra aplicabilidade também muito comum é quando você vai fazer, por exemplo, o volume de um cilindro. Um tonel de azeite. Então, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é πr². Usa-se demais. Por exemplo, aqui você quer calcular o volume de líquido que cabe nesse bastão, nessa caneta. Então, você vai ter que fazer a área da base, que é circular, vezes a altura. Então, você vai ter a área de um cilindro. No caso, esse cilindro é um cilindro reto. Ou seja, quando você olha a projeção dele, repara no chão aqui, na minha mão, forma 90 graus. A aresta, a altura dele, forma 90 graus com a base da mão. Então você tem uma aplicabilidade muito grande. Outra aplicabilidade é da parte circular. Um fio na física, na segunda lei de Ohm, onde nos fala que a fórmula da rola, você lembra? Rho, resistividade, L, comprimento e A de área. O fio geralmente é circular e você precisa de saber que vai dar πr² para fazer as contas na física. Então isso é muito importante. Na nossa segunda aula, nós vamos ver outras partes. Combinado? Até a próxima!